Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse que tem um privilégio, um prazer de entrevistar diversos participantes, diversos convidados, falando sobre consciência próspera, seja ela espiritual, mental, emocional, físico-financeira, inspirações que possam de alguma maneira enriquecer a sua vida, enriquecer a sua percepção, a sua visão de mundo. O programa Consciência Próspera conta com o apoio cultural do Instituto Biosegredo, que vocês podem acessar através do site que está aparecendo aí na tela, maiores informações de cursos e eventos que o Instituto desenvolve. Também contamos com o apoio cultural da Academia do Dinheiro do professor Mauro Khalil. Professor Mauro Khalil, que desenvolve um curso chamado Método Fast de Enriquecimento para você aprender a lidar melhor com as suas finanças. É uma educação financeira continuada, né? Vamos dizer que é um curso que você faz e depois você tem uma continuidade junto com a Academia do Dinheiro para você manter esse lidar com a energia do dinheiro de uma maneira mais harmoniosa, né? Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, contamos com Alexandre Ferreira do Ale Productions. A edição de hoje do programa Consciência Próspera é Filosofia Taoísta. Está aqui no estúdio para falar sobre esse tema Wagner Canalonga, que é o sacerdote regente aqui da Sociedade Taoísta de São Paulo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Canalonga mesmo, que é isso que fala. Canalonga, é assim mesmo. E qual é o significado de Canalonga? Canalonga, o pessoal pensa que é de cana mesmo, né? Da cana de açúcar. Mas não é. Eu tive contato com um parente recentemente que ele falou que a origem do nome é de canal longo. Canal longo. É uma origem italiana. Italiana. Eu sou mestiço, né? Entendi. Uma parte japonesa, outra parte italiana e espanhola. E o canal longo diz respeito a um caminho longo. Um caminho longo. Olha só que legal, que deve ser o caminho do tal, né? Pois é, já me colocaram no caminho desde cedo. Desde cedo já colocaram. E que interessante que de uma família mestiço entre, você falou italiano, espanhol e japonês. Me colocaram um nome de alemão, Wagner. E eu fui trabalhar com coisas de chinês. Totalmente brasileira. Totalmente, realmente. Imagina comendo sushi com molho de tomate. Sushi na lasanha. Sushi na lasanha. Muito bom. Vamos falar então sobre esse tema que é a filosofia taoísta, onde você lá é o regente e presidente também na Sociedade Taoísta de São Paulo, né? É um dos grandes conhecedores do assunto. Vamos começar do princípio. Em relação à parte histórica, quando que se tem registro desses conhecimentos filosóficos do taoísmo? Como os primeiros registros? O nosso mestre Wu Shen, fundador da Sociedade Taoísta, ele costumava nos dizer que o taoísmo é uma tradição espiritual ancestral, não é patriarcal. Qual a diferença, segundo ele? Sim. Uma tradição patriarcal, ela tem origem a partir de um determinado patriarca. Entendi. O taoísmo, sendo uma tradição ancestral, sua origem se confunde com a própria origem da civilização chinesa. Entendi. É como se fossem umas práticas nativas daqueles povos que viviam naquela região. Que surgiram espontaneamente. Claro que ao longo da história surgiram grandes patriarcas. Sim. Mas, por exemplo, a gente considera dentro da tradição taoísta um grande patriarca, Lao Tzu, que viveu aproximadamente 3.000 anos, segundo a tradição. Mas antes dele também tem a descrição de vários outros mestres, como por exemplo o Imperador Amarelo, que viveu há mais de 5.000 anos. Nessas duas citações do Lao Tse e do Imperador Amarelo, é um dos 3 grandes patriarcas reverenciados na tradição da sociedade, ou não? Sim. Mas existem inúmeros grandes patriarcas. O terceiro seria qual? Você tem Chuan Tzu. Você falando sobre a parte histórica de uns 3.000 anos, qual a importância nesses estudos do Tao Te Ching? Tao Te Ching é uma obra considerada a síntese de todo o pensamento taoísta. Nosso mestre dizia que dentro do taoísmo, como é uma tradição muito antiga, tem de tudo, né? Tem inúmeras linhagens com técnicas e caminhos que eles propostos completamente diferentes, mas todos seguem o mesmo princípio. E o Tao Te Ching consegue sintetizar todo o pensamento, a essência do pensamento taoísta. E por isso é uma obra prestigiada por todas as linhagens taoístas. Olha só. E nessa profundidade toda que está presente ali no Tao Te Ching, é assim que fala mesmo, eu sempre falei Tao Te Ching. Porque na conversão das palavras chinesas
aqui para o Ocidente, foram desenvolvidos vários sistemas. Sim. Né? E recentemente a China ela oficializou, olha, eu tenho um sistema que se chama Pinyin e agora eu quero que todo mundo use. Né? Então o que está acontecendo é que as pessoas já estavam acostumadas com os outros sistemas anteriores, mas agora estão tendo que se adaptar. Né? Então o Tao Te Ching, na verdade a gente está acostumado a escrever com T. Sim. Tao, T e Ching, CH, C-H-I-N-G. Né? Mas em Pinyin fica com D. Tao, Te, Ching, Ching, com J-I-N-G. Que coisa, que coisa. Então, e esse na essência, então ele aborda como se fosse uma visão espiritual essencial da tradição taoísta, certo? Sim, o Tao Te Ching é um clássico muito interessante, porque ele pode ser lido em vários níveis. Você pode lê-lo como um tratado filosófico, você pode também extrair de lá conhecimentos estratégicos, né? Você pode extrair de lá uma ética, né, filosófica, você pode extrair de lá ensinamentos para meditação. Então, dependendo de como você faz a leitura. Né, você pode extrair significados diferentes. Eu tenho amigos que utilizam o Tao Te Ching como sendo um oráculo. Para eles, ele é uma ferramenta oracular onde ele se inspira para viver aquela experiência naquele dia. Sim, pode ser. Que também é uma coisa interessante. Tao. Todo mundo quer saber o que é o Tao. Eu também. É uma das perguntas que sempre quando fala Tao, eu falo, mas o que é o Tao? Que fala, será que é Deus, como existe em outras religiões? Então vamos passar também essa pergunta, que também é uma dúvida de nossos amigos internautas. Né? Esse termo Tao literalmente significa caminho. Né? E quando a gente pensa em caminho, a primeira imagem que pode nos vir à mente é de uma estradinha, né? Uma trilha que nos leva de um lugar para outro. Tá? Mas o termo Tao dentro do taoísmo, além dessa trilha, ele considera que assim, essa trilha só faz sentido quando tem alguém, ou seja, tem um sujeito caminhando por essa trilha. Isso que cria o sentido de caminho. Ou seja, o caminho para o taoísta é o caminho próprio, mas também é o caminhante e é o ato de caminhar. Né? Quando a gente percorre um caminho, a gente se transforma, a gente sai de uma condição e vai para outra condição. Né? E o caminho é aquela passagem que nos leva nessa transição. Quando a gente pensa numa tradição espiritual, qualquer uma, além do não só o taoísmo, qualquer tradição, ela oferece para a gente caminhos de transformação. Mas se a gente sai das tradições, porque o Tao é muito mais amplo do que qualquer tradição espiritual, caminho é aquilo que está embaixo do nosso pé. Né? Então, conforme eu vou caminhando, eu vou me transformando. Né? Tudo que eu faço me transforma, tudo que eu falo me transforma, tudo que eu penso me transforma. E aquilo que eu também não falo, não penso, não ajo, também me transforma. Né? Ou seja, todos nós já estamos em um caminho de transformação. E a hora que a gente começa a se questionar a respeito disso, peraí, esse caminho que eu estou trilhando está me levando para onde? É para lá mesmo que eu quero ir? É isso mesmo? Né? Ou será que não? Se não é para lá, para onde eu quero ir? Né? E para ir para esse outro lá, que caminho eu tenho que tomar? Né? São aquelas perguntas básicas de todo bom mineiro. Né? Quem coçou, cotô, dom covrim, proncovô. Né? Nessa hora que a gente entra nessa investigação, a gente já está num caminho espiritual. E como é que começou o seu interesse em se aprofundar até se tornar aí, um regente da Sociedade Taoísta de São Paulo? Como é que começou esse seu caminho, ou esse seu caminhar ligado mais especificamente com a tradição taoísta, já que você é descendente com tradições japonesa, com espanhol, com italiano? Como é que foi essa ligação com essa tradição mais chinesa? Assim? Foi... vamos dizer, meio acidental, meio natural, porque eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. Sim. E no meio do curso eu já entrei em crise, porque eu gostava por um lado, por outro lado eu achava que não era muito bem aquilo que eu queria. Mas chegou no meio do curso eu fiquei assim, indeciso, acho que eu vou prestar outro vestibular. Como eu não consegui me decidir entre economia e oceanografia, e eu achei que estava meio confuso, eu resolvi ficar no curso. E aí terminei o curso e fui procurar um estágio para trabalhar dentro da área e conhecer mais profundamente. Aí me formei em engenharia de alimentos e estava com um emprego garantido já em uma indústria que trabalhava com carnes. Eu fiz estágio num abatedouro frigorífico, matava boi e fazia salsicha, literalmente. Né? E ali eu descobri que eu podia aplicar tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Ali eu descobri que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Né? E aí
entrei num banco multinacional no programa de trainee, né? Fiz mais um ano de formação, assim, me conhecendo um pouco mais do mercado financeiro, e também não era aquela minha praia, porque eu trabalhava todo engravatado lá no Vale do Anhangabaú, né? E aí saía daquele ambiente acarpetado, super luxo, e descia para almoçar na Rua São Bento, né? E aí passava por aquele monte de gente, aquele calor, muitos indigentes, né? Aquele cheiro forte de urina, assim, e aquele choque. Eu falava, não, também não é isso que eu quero, mas eu ainda não sei o que eu quero. Até que eu comecei a treinar Tai Chi Chuan, né? E aí comecei a treinar Tai Chi Chuan, comecei a estudar I Ching. Eu já estudava autodidata, daí comecei a estudar o I Ching. E depois, quando eu descobri que eu podia estudar acupuntura aqui no Brasil mesmo, eu falei, eu acho que é esse o meu caminho. E aí fui adentrando, e em 94 para 95 conheci Mestre Shen. Né? Eu já treinava Tai Chi Chuan, já estudava I Ching, mas quando conheci Mestre Shen, ele foi um marco divisório na minha vida, né? Ele me ofereceu inúmeras chaves, e aí ele vinha mensalmente para São Paulo para estudar I Ching. Aí depois começou a ensinar Tai Chi para um grupo já avançado, depois começou a ensinar Qigong, Tao Te Ching, meditação taoísta, e eu fui entrando, né? Feng Shui, astrologia chinesa, e eu acompanhando, só que nessa época eu era budista. Era do budismo tibetano, né? E Mestre Shen tentava me puxar para o taoísmo. Eu falava, mas já estava nas artes taoístas, né? Sim. E depois o lama que eu estava acompanhando, ele foi embora do Brasil, e fiquei sentido, tal. Nessa hora o Mestre Shen me pegou, ele falou, olha, às vezes a gente fica procurando, né, por aí, e as coisas estão ao nosso alcance, né? E a gente não estende a mão para pegar. Daí nessa hora resolvi me iniciar, né, como taoísta, e porque eu já fazia tudo de taoísmo, só no centro da prática espiritual estava o budismo. Aí eu troquei, pedi licença, né? Fechei em grande estilo, que eu fui ver o Dalai Lama lá em Curitiba, né? E daí o pessoal falou, você vai voltar a ser budista? Eu falei, não, vou fechar em grande estilo. E aí fechei em grande estilo e entrei no taoísmo, e daí foi natural, fui me aprofundando. E depois entrei no seminário de formação de sacerdotes, né, com o Mestre Shen. E o Mestre Shen foi o que fundou a Sociedade Taoísta. Em que ano que foi que ele se fundou aqui em São Paulo? No Brasil ele fundou em 1990, certo. Em São Paulo a gente fundou o Templo do Tesouro do Espírito em 2002, lá na Aclimação. Antes disso já havia um núcleo, porque ele vinha aqui dar aulas e foi juntando um grupo, né? Desse grupo juntaram-se algumas pessoas, né, que conduziram o trabalho, e em 2002 isso culminou com a inauguração do templo. Olha que bacana, que especial. Você também tem essas formações de acupuntura, e é uma das coisas que vem crescendo bastante no Brasil, né? A aceitação, em vários hospitais, inclusive, existe vários tratamentos com a acupuntura, né? E você falou que fez também Tai Chi Chuan. Então, eu vou fazer uma pergunta relacionada com a palavra, não especificamente Tai Chi Chuan, mas tem a ver também, que é, quais as correlações de Wu Chi com Tao Chi? Aí a gente está entrando numa metafísica taoísta que é profunda. Eu dou um curso de filosofia taoísta que eu levo um tempo para explicar esses conceitos. Explicar, né? Então, vamos por partes. Mas dá para a gente explicar. Então, Tai Chi significa a sublime comier, ou sublime extremidade. E Tai Chi também é o nome deste símbolo aqui que tem no meu anel, vou mostrar aqui no... não vai dar para ver, mas as pessoas devem conhecer que é a logomarca mais conhecida no planeta, que é o Yin Yang. Isso. Conhecido como Yin Yang. Exatamente, aquele símbolo do Yin Yang, que tem o peixinho claro com olho escuro e o peixinho escuro com olhinho claro. Sim. Né? Esse símbolo, ele representa a unidade. A união formada pela aproximação e pela união dinâmica do Yin e do Yang, as duas forças fundamentais que compõem tudo que existe na visão dos mestres taoístas. Então, o Tai Chi é um símbolo da unidade, mas não só um símbolo. O Tai Chi também é um estado de unidade, é um estado de plenitude, é um estado de transcendência espiritual, onde não há divisão entre um e o outro. Apesar de haverem os dois diferentes, eles vivem de uma forma plena, de uma forma íntegra, né? Então, quando a gente pensa no universo, né, isso é um grande Tai Chi, né? Uma grande manifestação que existe inúmeras coisas diferentes existindo, uma diversidade tremenda, mas tudo isso faz parte de uma grande unidade, né? Um estado de Tai Chi é um estado que consegue viver em plena harmonia com essa grande unidade, né? Mas
no pensamento taoísta, tudo que existe manifestado, ele precisa de uma potencialidade anterior à sua manifestação, para que ele possa existir. Esse estado de potencialidade é como se fosse um grande zero que recebe um grande um. Ou um grande zero que permite a existência de um grande um. Tá? Então, o Tai Chi ele representa todo o universo manifestado. Certo. O Wu Chi representa o universo no seu estado latente, no seu estado potencial, anterior à manifestação. Então, tudo que existe no universo manifestado existe como potencialidade antes no Wu Chi, que é o vazio. Só que não é o vazio contrário do oco, é o vazio do caos primordial, de onde tudo se manifesta, a partir de onde tudo se manifesta. Essas são as nossas raízes mais profundas. A gente está num mundo de manifestação onde a gente se diferencia. Sim. Na energia, na forma, na personalidade, na ideia, nas consciências. Né? Mas todos nós, segundo a visão taoísta, todos nós estamos enraizados numa origem comum. Né? Quando a gente vai voltando para a raiz, da raiz, onde a gente chega é no Tai Chi. E se a gente continuar mergulhando na raiz, a gente vai mergulhar no próprio Wu Chi. Então, isso faz parte da própria genealogia taoísta. Para que as pessoas, por exemplo, que convivem numa grande metrópole, como a gente está na gravação desse programa, que é São Paulo, como que as pessoas podem estar, mesmo vivendo no cotidiano, com várias exigências, entrar num Tai Chi? Acessar ou mergulhar no Tai Chi? No Tai Chi. No Tai Chi, Tai Chi, na verdade, os mestres taoístas, eles falam para que a gente não tente sair do mundo em que a gente vive. A gente viva no nosso mundo, mas que a gente aprenda a deixar de ser prisioneiro desse mundo. Né? Então, a tradição taoísta, ela propõe como caminhos fundamentais de transformação, em primeiro lugar, buscar o equilíbrio. Né? O equilíbrio entre Yin e Yang. Né? O Yang representa o claro, o Yin representa o escuro. Yang significa claro ou ensolarado, Yin significa escuro ou nublado. Tá? Mas o Yang e o Yin, eles também têm os seus sentidos ampliados. O Yang é o quente, o Yin é o frio. O Yang é o movimento, o Yin é a quietude. O Yang é a exteriorização, o Yin é a interiorização. Né? E por aí vai. Qualquer dualidade que eu observe, eu vou conseguir identificar Yin e Yang. Na visão dos mestres taoístas, todas as transformações que existem no universo, e tudo que existe no universo está se transformando, todas essas transformações são movimentos do Yin e do Yang. Então, na nossa vida, a gente tem movimentos de Yin e Yang o tempo inteiro. Por exemplo, agora a gente está trabalhando, né? Mas daqui a algumas horas a gente vai dormir. Então a gente vai alternar um pouco de atividade, ou muita atividade aqui em São Paulo, né? Com um pouco de repouso. Né? Se eu ficar só na atividade, eu adoeço. Se eu ficar só no repouso, também. Então eu preciso equilibrar essas duas coisas. Né? E isso nos vários aspectos da vida. Principalmente no aspecto mais fundamental da nossa vida. Por exemplo, inspiração e expiração. Esse processo de troca traz o ar para dentro, manda o ar para fora, né, que mantém o fluxo de vida através de nós, através da energia. Então, uma das práticas aí, uma recomendação, talvez uma prática respiratória. Sim, os exercícios taoístas, né, eles trabalham muito com a respiração. Os exercícios de Qigong, eles trabalham muito com a respiração. E falar em Qigong, tem algumas apresentações de Qigong que realmente são impressionantes, como que nos estudos mais científicos em relação a esses processos que acontecem no Qigong. Qual é a explicação de, por exemplo, uma pessoa ficar com um dedo assim equilibrando num dedo sobre um dedo só sustentando todo o seu corpo? O que está por detrás na explicação científica, vamos chamar assim, para essas manifestações energéticas assim que... Eu sou da tradição, né? Então os cientistas vão explicar melhor a parte científica, né? Estou estudando cada vez mais, descobrindo mais coisas, mas eu vou falar dentro da tradição. Qigong significa prática disciplinada, né? E o Qi é a energia, né? O sopro vital. Então o Qigong é a prática que trabalha e desenvolve essa energia vital que anima a nossa vida e que, na verdade, está presente em todas as coisas. E que a gente troca constantemente com o ambiente que a gente vive, com as pessoas, os seres que a gente se relaciona. Sim. Então, as práticas de Qigong, elas podem ser direcionadas para qualquer atividade da vida. Então, tem gente que pratica Qigong para manter a saúde. Né? Tem gente que pratica o Qigong para cantar.
tem gente que pratica Qigong para as artes marciais, né? Tem gente que pratica Qigong para esse tipo de demonstração, né? Perdão. Mas existem inúmeras práticas diferentes do Qigong. Você pode direcionar essa energia para inúmeras finalidades. A gente costuma trabalhar com o Qigong, principalmente no caminho terapêutico. Para a restauração da saúde. Com a saúde você faz o que quiser. Né? Tem algumas práticas mais fortes, mais intensas, que podem desenvolver determinadas habilidades, mas não necessariamente são saudáveis. Né? Então você precisa saber o que você está buscando. Na verdade, como todo caminho, precisa ter discernimento, né? Precisa de discernimento para saber realmente o que é útil, o que é interessante para o seu caminho, para a sua vida, para as suas escolhas e para o seu crescimento, né? Exatamente. E aí as práticas, elas vão envolver primeiro uma sensibilização para você entender não só racionalmente o que é esse Qi, mas sentir o que é esse Qi. Porque essa energia sutil você não apalpa, não pega, não pesa, não vê, mas você pode sentir, né? E sentindo você pode mover essa energia, né? A partir da sensação você começa a perceber também a circulação dessa energia no corpo, e a partir dessa circulação você pode perceber também as estagnações no corpo, as desarmonias, e aprendendo os exercícios também para ir desbloqueando essas desarmonias, desbloqueando essas estagnações, para restaurar uma circulação saudável dessa energia. Essa energia, o nosso corpo precisa absorver do ambiente e precisa absorver dos alimentos, transformar para uma qualidade adequada para o consumo humano, né? Depois circular, distribuir essa energia pelo corpo, né? Porque essa energia que vai nutrir os órgãos e os tecidos, né? Depois recolher a energia turva e expelir, né? Ou seja, tem toda uma transformação que quem é responsável por isso, pela medicina chinesa, são os 5 órgãos preciosos. Quais são os 5 órgãos preciosos? O fígado, o coração, baço pâncreas, pulmão e os rins. Né? Então são 5 órgãos preciosos porque eles são responsáveis por essa verdadeira alquimia, que transforma as substâncias naturais em nutrientes para manter a nossa vida. Né? E devolve para o ambiente, né, aquilo que a gente não vai usar, mas que o ambiente vai utilizar novamente. A natureza é extremamente sábia, ela aproveita tudo. Né? Se fosse falar sobre... Você falou que teve uma época que você foi budista tibetano e lá tem vários preceitos, né? E no taoísmo também tem aqueles preceitos dourados ou as 3 joias budistas. Tem dentro do taoísmo a gente tem algumas virtudes que são consideradas, vamos dizer assim, fundamentais. Né? A gente tem, por exemplo, os 3 tesouros de Lao Tzu. Né? Dentro do Tao Te Ching, o Lao Tzu fala: eu tenho 3 tesouros que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade, o segundo chama-se simplicidade, e o terceiro chama-se não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Né? Humildade. Humildade, exatamente. Então, a afetividade é a capacidade da gente se relacionar com o mundo, com a vida, com os seres, através do sentimento. Né? Tem gente que, quando entra no caminho espiritual, ouve que precisa apaziguar as emoções e acredita que, assim, quando se realizar, então somem as emoções, desaparecem as emoções e fica sem emoção. Não é verdade. Né? O Lao Tzu, logo de cara, ele fala: olha, não importa qual seja o caminho, eu não vou perder minha capacidade de viver a vida pelo sentimento. Né? O segundo tesouro é a simplicidade. Né? A simplicidade nos permite enxergar aquilo que é essencial para a vida e descartar aquilo que é supérfluo. Né? Através da simplicidade, a gente consegue identificar as nossas reais necessidades e afastar aquilo que são desejos que só complicam a vida. Né? E geram mais desgaste ao invés de gerar fluidez. E ao não encorajar ser o dianteiro sob o céu, uma leitura é a humildade, como você colocou, né? E a outra leitura é a da naturalidade. A humildade em relação à naturalidade. Humildade em relação à minha própria condição e aos movimentos naturais do céu, da terra, do ambiente onde eu estou inserido, das pessoas ou seres com os quais eu me relaciono. Né? Lidar com tudo isso com naturalidade. E na naturalidade tudo flui alternando, yin e yang. As coisas avançam e recuam, crescem, diminuem, aparecem, desaparecem. A gente também. Falar em cresce, desenvolve, aparece, desaparece. Como é que é vista na tradição taoísta também o fato, a situação morte? Como é que é vista para a perspectiva? Como é que é a perspectiva em relação à existência? Né?
naturalidade. Novamente, né? Quando a gente nasce, a gente cresce, se desenvolve, atinge um auge, declina, envelhece e morre. Esse é um processo natural, tão natural que todo mundo passa por isso, né? Na visão dos mestres taoístas, essa fração da existência em que a gente consegue contemplar, né, do nascimento até a morte, a gente considera como se fosse um mundo yan em relação à nossa referência. Então esse é o lado de cá que eu vejo. Mas depois que eu morro, eu passo por um lado de lá que eu não vejo. Né? Alguns veem, né? Mas muitos não veem. E mesmo quem vê, às vezes um descreve de um jeito, o outro descreve de outro. Né? Porque na tradição taoísta a gente está trabalhando com o yang e o yin. O yang é o luminoso, onde a gente enxerga as coisas por completo. O yin é o escuro, onde a gente enxerga as coisas parcialmente. Então eu enxergo uma parte, mas não enxergo o todo. Né? Então também dentro da tradição taoísta haver várias descrições, várias semelhanças e várias diferenças na descrição do lado de lá, né? Tá plenamente natural. Né? Porque a gente dá para ver partes, mas para ver o todo só estando lá. É isso aí. E só finalizando, né? Tudo vai e volta. Então, da mesma maneira que a gente veio para cá, nasceu, morreu, foi para lá, outra hora a gente volta e fica dando voltas até conseguir transcender esse grande circuito. Muito bem. E nós já estamos chegando aqui nessa nossa volta desta edição do programa Consciência Próspera ao final, agradecendo aqui ao Wagner Canalonga, que é presidente da Sociedade Taoísta de São Paulo, e pedindo para você deixar também uma mensagem para o nosso amigo internauta. Fica aqui o meu convite para todos os amigos internautas para visitarem, para conhecerem a Sociedade Taoísta em São Paulo. A gente fica na Avenida Liberdade, 113, no 3º andar, próximo ao metrô Liberdade. E quem quiser maiores informações, dá uma pesquisada no nosso site www.sociedadetaoista.com.br. Muito bem. E se você gostou aí dessa edição do programa Consciência Próspera, compartilhe com os amigos, divulgue aí, faça com que essas energias boas tão interessantes e reflexões tão interessantes que o Wagner trouxe aqui no programa Consciência Próspera inspire também outras pessoas, ok? Espero você numa próxima edição. Beijo e luz e até lá.